Vou falar sobre metabolismo de construção, aula 1. Ela está na primeira apostila de vocês, são as aulas 10 e 12 da apostila, estão entre as páginas 209 e 213. Envolvidos com o metabolismo de construção estão as proteínas. As proteínas, conforme eu gosto sempre de falar, são as moléculas orgânicas mais importantes do seu corpo, porque elas são as moléculas que fazem as coisas acontecer. Elas constroem outras moléculas, quer sejam outras proteínas, quer seja DNA, RNA, lipídios, carboidratos, e ao mesmo tempo elas desfazem essas moléculas que estão prontas, se for necessário, e rearranjam essas moléculas à medida da necessidade do seu metabolismo. Bem, as proteínas são formadas por subunidades, como toda molécula orgânica. As subunidades das moléculas orgânicas, conforme vocês lembram, são os monômeros. Os monômeros das proteínas se chamam aminoácidos. Eles são formados por um carbono central, também chamado de carbono alfa. Esse carbono faz uma ligação com uma molécula de hidrogênio, faz uma ligação também com uma molécula de um agrupamento chamado agrupamento amina, por isso o nome amino, de aminoácidos, né? E faz uma ligação com um grupamento chamado ácido carboxílico, a parte ácido do nome do monômero das proteínas. Então, se chama amino por causa do agrupamento amina. Se chama ácido por causa do agrupamento ácido carboxílico. O segredo das moléculas de das proteínas está aqui, no entanto, nessa ligação que eu estou chamando com alguma coisa chamada R. R quer dizer radical. É o radical que faz uma proteína diferente da outra. Um aminoácido diferente do outro. Veja bem, e em consequência uma proteína diferente da outra. Nós temos em torno de 20 e poucos tipos de aminoácidos diferentes. Todos se diferenciam somente a partir do radical. Por exemplo, se o radical for um H, só uma molécula de hidrogênio, a gente tem o aminoácido mais simples, a glicina. Se for uma molécula de CH3, nós temos uma molécula de alanina. Se for CH3, CH, CH3, é uma molécula de valina. E assim sucessivamente, até se formar os 20 e poucos tipos de aminoácidos conhecidos. Bem, todas as proteínas vão ser formadas através da união de aminoácidos, portanto. Se você for unir uma molécula de glicina, do aminoácido glicina, com uma outra molécula do aminoácido alanina, você vai precisar fazer um processo de síntese por desidratação. Nesse processo, enzimas específicas vão chegar e vão retirar moléculas de água dos dois aminoácidos, unindo esses dois aminoácidos um com o outro. A união desses aminoácidos, encadeada, na sequência, vai formar o que a gente chama de estrutura primária da proteína. Essa estrutura primária vai se dobrar sobre si mesma, formando o que a gente chama de estrutura secundária. Essa dobra depende de interações entre os radicais dos aminoácidos. É importante lembrar que alguns radicais têm carga positiva ou negativa e que alguns radicais são neutros. Os radicais com carga positiva atraem os de carga negativa e repelem os outros de carga positiva. E a mesma coisa é válida para os radicais de carga negativa, não é mesmo? Os radicais neutros não entram nessa atração e repulsão. Posteriormente, a gente vai ter então uma estrutura secundária formada por essas atrações e repulsões. E se você for olhar a molécula como um todo, ela vai ter, obviamente, uma estrutura terciária, uma forma espacial, porque os aminoácidos ocupam um local no espaço. Essa forma espacial é que vai ser essencial para a atuação da proteína, naquele sistema que eu contei para vocês, de chave e fechadura. Ela vai se encaixar perfeitamente no seu substrato.
substrato ou na outra molécula orgânica em que ela vai agir. Ok, era isso.